Olá, eu sou Reginaldo Francisco, sou tradutor do inglês e do italiano e já fiz traduções também do francês. Ah, eu me tornei tradutor por uma via que na época não era tão comum, que foi decidindo fazer a faculdade de tradução. Ah, Tem muitos tradutores que começaram por outros caminhos, tinham outras profissões e acabaram começando a fazer traduções e migraram para essa área, para essa profissão. Mas eu, com 17 anos, olhando o guia de profissões da Unesp para ver quais cursos eu prestaria o vestibular, vi o curso de tradução e na descrição do que o tradutor fazia, eu vi que tinha tudo que eu gostava de fazer. Envolvia ler muito, envolvia línguas estrangeiras. Eu estava, na época, tinha aprendido inglês sozinho, ouvindo músicas e pesquisando. E aí eu escolhi ser tradutor, fiz o curso de tradução na Unesp. Depois, quando terminei a graduação, fui fazer mestrado também na área, pesquisar nessa área e comecei a procurar clientes e seguir com essa profissão. Os desafios na carreira acho que são os comuns à maioria das profissões, que é criar a sua carteira de clientes, né? Chegar aos clientes, a quem precisa do seu serviço, especialmente na tradução editorial. É bastante difícil conseguir que as editoras conheçam o seu trabalho, saibam da qualidade do seu trabalho. Então esse é o principal desafio profissionalmente, né, para se estabelecer na carreira. O desafio durante o trabalho, o desafio no exercício do trabalho, são os desafios, né? Tem muitos desafios a cada trabalho que você faz e dos mais variados. Quando eu estava começando a traduzir, por exemplo, um dos primeiros trabalhos editoriais que eu peguei foi um colega que me convidou para trabalhar com ele na tradução de uma edição para o italiano de um poeta de Jundiaí, Aguinaldo de Barros, que escrevia poesias e com métrica, né, com contagem de sílabas métricas. Então eu passei um tempo traduzindo, pensando o tempo todo em contagem das sílabas métricas, né? Chegou uma hora que eu conseguia conversar em decassílabos. Eu brinquei com um amigo na época, conversando no MSN, batendo papo e tal. Eu fiquei conversando com ele e depois de um tempo, eu contando, né, desse trabalho que eu estava fazendo, eu falei, agora estou falando em decassílabos. E aí ele voltou, começou a conferir as frases anteriores que eu tinha falado e estavam todas em decassílabos, né? Claro, propositalmente para brincar, mas ele foi conferir. Inclusive a frase que eu falei, agora estou falando em decassílabos, era um decassílabo. Mas, por exemplo, foi um grande desafio ter que trabalhar, ter que reproduzir a poesia do original na tradução e cuidando para que os versos tivessem métrica, rima, respeitando seguindo o original. Outro desafio de outro tipo, né, foi na tradução do Volta ao Mundo, Volta ao Mundo em 80 Dias, do Verne, que foi um período em que eu estava com 1000 compromissos já assumidos. Tinha um congresso no exterior na época, tive que mudar temporariamente para Uberaba naquela época. Então, e tinha o prazo, né, para entregar a tradução, então eu fiz essa tradução nos mais variados contextos. Assim, eu trabalhei no avião, trabalhei no hotel, trabalhei em todos os lugares que eu consegui algum tempo, eu estava trabalhando nela. Inclusive, com essa mudança temporária para Uberaba, eu passei 2 semanas morando num hotel
porque o prazo estava muito próximo e eu queria ficar trabalhando na tradução o máximo de tempo possível, então eu não tinha tempo para ir procurar um local para alugar em definitivo. Então eu passei 2 semanas trabalhando, morando e trabalhando no hotel para conseguir entregar a tempo. Aí depois que eu entreguei, eu fui procurar um local para morar em definitivo. Outro desafio diferente na tradução do Fernão de Magalhães, não só nele, porque teve outros livros que eu trabalhei que também são ou livros antigos ou livros com ficção histórica, né, que tenta reproduzir um contexto antigo. Mas no Fernão de Magalhães, eu lembro especialmente do cuidado com a língua, porque é um romance que é atual, né? Foi escrito atualmente, contemporaneamente, mas ele remete a um período em 1519, 1520, na época da primeira circunnavigação do globo pela tripulação, pelo Fernão de Magalhães, né, pela tripulação do Fernão de Magalhães. E então é claro que eu não poderia usar o português daquela época, que seria incompreensível para o leitor atual. Assim como o autor italiano não usou o italiano daquela época para escrever o livro, mas tem uma construção, né, discursiva ali que é para o leitor ter a ilusão de que está lendo um relato de alguém daquela época. Então, não podia ter nada muito novo, né? Nenhuma inovação linguística muito recente. Então eu lembro de praticamente a cada palavra suspeita que eu usava, buscar no OAIS a datação, né, daquela palavra para saber se ela não era uma palavra recente, uma palavra que tivesse surgido na língua só no século XX, por exemplo. Uma descoberta que eu fiz, né, com isso foi que a palavra oi, por exemplo, é muito recente, né? Ela é da década de 70, 80, a datação dela no dicionário. Coisa que eu não tinha ideia, que não era uma palavra que se dizia desde sempre. Então esse tipo de cuidado com a língua também é um grande desafio em diferentes trabalhos. Mas é também a parte da satisfação, né, de ver no final o resultado do livro pronto e ter esse tipo de cuidado que às vezes ninguém vai perceber conscientemente, mas você sabe que está lá que você teve aquele cuidado e o livro tem essa característica, essa possibilidade de comunicação que você ajudou a possibilitar com o seu trabalho. E outra grande satisfação do trabalho de traduzir é ler um livro muito a fundo, né? Ao longo do trabalho de tradução, você lê o livro várias vezes, você lê passagens muitas vezes e você lê a fundo, né? Com toda a pesquisa que tem ao redor da leitura do livro, você lê o livro. Você conhece o livro tanto quanto o autor, né? Talvez muito próximo de tanto quanto o autor. Em alguns casos mais do que o autor, em alguns pontos que você consegue enxergar coisas em relação ao livro como um todo, ao contexto, talvez da época, que o próprio autor talvez não tivesse consciência. Então essa leitura profunda do livro é muito prazerosa. Poucas vezes no cotidiano você pode pegar um livro e ler várias vezes, né, e compreender ele a fundo. Então, fazer isso durante o trabalho de tradução é bastante prazeroso. Uma curiosidade em relação a isso, na tradução do Gangue dos Sonhos, do Luca di Fulvio, teve
tinha um trecho em que ele, como o livro se passava nas décadas de 20, 30 nos Estados Unidos, ele falava muito do cinema, de Hollywood, e tinha um trecho em que ele citava vários atores, creio que diretores também, cantores da época, né, estrelas de Hollywood da época. E aí eu, por um hábito, assim, eu quis ir pesquisar cada um dessas estrelas listadas naquele parágrafo, né? Um cuidado que eu sentia a necessidade de fazer. E talvez pensaria, por que que eu estou olhando? São só nomes próprios, né? Bastaria manter na tradução, mas eu senti que deveria conferir cada um deles, então fui pesquisar quem que era cada uma daquelas estrelas do cinema. E aí me deparei com uma lá que estava escrito Johnny Mac Brownsville. E aí pesquisei e não consegui encontrar quem era essa pessoa. E os outros encontrei bastante fácil, porque eram pessoas famosas, né, estrelas do cinema. E esse eu não encontrava de modo algum, e encontrava Johnny Mac Brown, bastante famoso. E aí eu escrevi pro autor, né? Entre outras perguntas que eu fiz a ele, eu perguntei quem que era esse Johnny Mac Brownsville, porque eu tinha encontrado só o Johnny Mac Brown. E aí ele respondeu, tô sem um grande. Falou, sabe o que aconteceu? Eu configuro o meu Word para completar palavras automaticamente para facilitar a digitação. Então, quando eu digitava Brown, ele autocompletava para Brownsville, que era o nome de uma cidade mencionada em outra parte do romance. E aí ele não tinha percebido que quando ele colocou Johnny Mac Brown, o Word tinha corrigido automaticamente para Brownsville. E aí esse livro tinha sido traduzido, já tinha sido publicado várias vezes na Itália, traduzido para vários idiomas, e ele disse que nunca ninguém tinha, nenhum editor, nenhum revisor de nenhuma das edições do livro tinha notado esse erro, né? Então o livro foi publicado várias vezes com Johnny Mac Brownsville, e só no português foi corrigido para Johnny Mac Brown. Então, nesse ponto, por exemplo, eu acabei encontrando algo no livro que nem o autor tinha percebido, né, se dando conta. Então, para encerrar, eu vou ler um trecho do Fernão de Magalhães, que ilustra bem aquele desafio que eu comentei do cuidado com a língua, né, que no original está tentando reproduzir como se fosse a linguagem de alguém de outra época, né, da época das navegações. Então esse é o prólogo do livro, em que o narrador, um dos tripulantes da circunnavegação iniciada pelo Fernão de Magalhães, que na verdade foi o comandante da expedição, né, quando chegaram de volta, foi um dos comandantes foi o comandante da expedição na chegada de volta. E então dá para ver bem essa característica da linguagem dele usada pelo autor, e que eu tentei reproduzir no português. Vamos lá. 12 de setembro de 1568. Chamo-me Juan Sebastián Elcano, conhecido como El Perro, o Cão. E como a maior parte dos meus conterrâneos certamente se lembra, viajei na qualidade de timoneiro na nau Trinidad, ao lado de Fernão de Magalhães, por 1 ano, 7 meses e 17 dias, foram quantos contei. Das 5 carracas que partiram para desafiar os oceanos, tendo a bordo uma tripulação de 265 homens, apenas uma retornou, a Victoria, que o destino colocara sob meu comando como o último oficial remanescente de toda aquela grande expedição. Na verdade, a menor e mais frágil da frota depois da Santiago, que naufragou entre as fendas do rio Santa Cruz a não mais que 2 graus de latitude do Estreito de Todos los Santos, por nós descoberto em 1º de novembro do ano da graça de 1520. Sim, eu tive a fortuna, ou chamem como preferirem,
de ser um dos 18 homens aos quais foi concedido retornar depois de 3 anos ao redor do globo e de aventuras e tragédias para além de todos os limites da resistência humana. Eu, Sebastián Elcano, El Perro, confesso aqui, pela primeira vez, traí meu comandante e almirante Fernão de Magalhães do mais abjeto dos modos, ainda que não tenha sido o único. E por essa traição, ocultada com tanta habilidade e vilania, apropriei-me das honras, da glória e das riquezas que a ele somente, Fernão de Magalhães, caberiam por direito terreno e divino. Eu, Sebastián Elcano, fui, sem mérito algum, exceto aqueles que só reconhecera ladrões e assassinos, recoberto de ouro, honras e glória perene. Glória, honras e ouro que somente a ele, Magalhães, cabiam, e que, em razão de nossa traição, minha e de outros marinheiros e oficiais da tripulação, como saberão por estas minhas memórias, lhe foram subtraídos e negados do modo mais miserável. Porém, é chegado o momento, depois de tantos anos transcorridos nessa vergonha, que maculou não só a mim, mas a toda a corte de Espanha, é chegado o momento, eu dizia, em que tenhamos a hombridade de restabelecer a verdade, toda a verdade, sobre aquela memorável expedição, concebida, projetada e conduzida, enquanto as forças não o abandonaram, por Fernão de Magalhães, único a merecer o título de circunnavegador do globo e de descobridor de novos mundos a Oriente para a honra e a glória da coroa de Espanha. Ele, que era nascido na terra de Portugal, da qual precisou fugir como um ladrãozinho qualquer no meio da noite no lombo de um jumento. Títulos que, desprezando toda a verdade terrena, foram reconhecidos a mim somente.